Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais. Fazendo a nossa leitura semanal do livro Religião dos Espíritos, estamos quase no fim desse livro, já estamos chegando aí, vai até o capítulo 91, hoje estamos no 84. Cada hora. O que será que quer dizer isso, cada hora? Vamos para a leitura, para a gente compreender mais um pouquinho, aprender mais um pouquinho, junto, eu e você, a gente vai refletindo e pensando sobre o que ele quer dizer com cada hora. Fase de cada hora, um poema de amor. Renúncia vazia, terra seca. Oração sem serviço, candeia apagada. Alegria sem trabalho, flor sem proveito. Cultura sem caridade, árvore estéril. Sermão sem exemplo, trovoada sem chuva. Tribuna sem suor, esquife sonoro. Inteligência trancada, luz no deserto. Vida sem ação, enterro lento. Filosofia sem bondade, conversa vã. Talento oculto, fonte escondida. Fé parada, vaso inútil. Virtude sem movimento, ninho morto. Lição sem obras, museu de ideias. Repara os recursos de que dispões. Pensamento nobre, conhecimento superior, raciocínio pronto, diretrizes claras, ouvidos percussientes, olhos iluminados, verbo fácil, movimentos livres, mãos seguras, pés hábeis. Não te afeiçoes a mortificações improfícuas. Cada criatura, onde passa, deixa o próprio reflexo. Só a inércia vagueia no mundo como sombra na sombra. Tu, porém, deves caminhar à feição do raio solar, dissipando as trevas. Cada hora podes fazer a dor menos amarga. Cada hora podes fazer a luta mais construtiva. Imensos são os males do mundo, não os agraves com o desespero. Enormes são as mágoas dos outros, não as multipliques com o fel da reprovação. Onde estiveres, restaura, conserta, alivia, ampara e desculpa. Em qualquer circunstância, recorda o Cristo, que passou entre os homens entendendo e ajudando. E ainda mesmo quando se viu condenado sem culpa, pelos mesmos homens aos quais servia, partiu para a morte, perdoando e amando. Torturado na cruz, mas de braços abertos. Essa leitura de hoje, cada hora, faz referência à questão 721 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec perguntou: é meritório, ou seja, faz jus, é devido, de qualquer ponto de vista, a vida de mortificações ascéticas que desde a mais remota antiguidade teve praticantes no seio de diversos povos? A explicação sobre mortificações ascéticas, que ele quer dizer, de mortificações é tudo as privações que a gente faz. Né? As privações que eu faço com o corpo, as privações que eu faço das minhas vontades materiais. E ascéticas é relacionado a asceticismo, aos ascetas. Os ascetas eram um grupo que eles entendiam que não poderia haver nenhum prazer corporal. O meio evolutivo se dava dessa maneira. Não poderia ter nenhum prazer corporal. Então, aí a resposta que Allan Kardec obteve através dos Espíritos. Procurai saber a quem ela aproveita e tereis a resposta. Se somente serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo, seja qual for o pretexto com que entendam de colori-la. Privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros, tal a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Começo aqui o texto de hoje perguntando qual a nossa missão. Todo mundo pergunta, a gente tem uma missão, a gente tem uma missão, tem uma missão, tem uma missão. Lembra que eu falei? Desde a lição 82, o outro, aí na semana passada, se desejas, aí agora a gente está aqui a cada hora. Vai vendo. Está falando sempre do quê? Vamos fazer os links agora. O outro. Então, eu não vim para mudar o outro, eu vim para mudar a mim mesmo. Se desejas, ou seja, se eu quiser, eu posso fazer tudo diferente. Hoje a gente está vendo cada hora, ou seja, as oportunidades para que eu
demonstre ao outro que é possível mudar, sem impor nada, com a minha boa vontade, com o meu ânimo, em cada hora, em cada momento, em cada situação, que eu vejo uma oportunidade de fazer diferente aquilo que eu já fiz errado. É isso que a gente está chegando aqui hoje. Então, são situações em que eu posso fazer. Até mesmo o silêncio pode ser uma grande obra, não é? Cada momento eu posso exercer os ensinos de Jesus. Cada situação a gente tem a oportunidade de fazer diferente dependendo do meu ânimo. Olha só, vamos puxando as lições passadas. E como dizia Chico, não fale sobre Jesus. Isso já tem muita gente fazendo. Faça como ele. Isso tem bem poucas fazendo. Viu como o contexto muda? Falar de Jesus é fácil. Então não adianta a gente só ficar falando, a gente tem que fazer. Então, fazer o bem pelo próximo. Esse é o ensinamento. E aí entra essa questão que veio explicar a questão 721. Não adianta a gente fazer privações nossas achando que isso vai mudar alguma coisa, no sentido de evolução, no sentido de progresso. Não adianta eu me sacrificar, mas se eu não mudo os meus hábitos. Não adianta eu me sacrificar se eu continuo com os mesmos conceitos, com os mesmos tipos de pensamentos. Ou seja, eu me sacrifico, eu vou abrir mão disso, eu não vou comer aquilo, eu não vou fazer isso, porque assim eu vou evoluir. Mas eu continuo desejando mal, falando mal, criticando, julgando, apontando, condenando. Ou seja, os meus hábitos não mudaram. Então não adianta, né? Como eu disse, o asceticismo é uma doutrina filosófica, achei a definição mais clara aqui também para dar um arremate nessa percepção dessas mortificações, ou seja, dessas privações ascéticas, que é uma doutrina filosófica que defende a abstenção dos prazeres físicos e psicológicos. Ou seja, eles acreditavam que essa era a maneira da perfeição. Não é assim que se dá a perfeição. Não adianta privar de todo o prazer, não é isso. Tudo é o que está no Evangelho, segundo o Espiritismo, é como Jesus disse, no equilíbrio. Não adianta eu me privar totalmente do corpo, dos prazeres do corpo, do prazer de uma alimentação, do prazer de uma bebida, do prazer de tudo que envolve a questão física e psicológica, mas eu continuo com hábitos equivocados. Então eu estou abrindo mão daquilo, eu estou me privando daquilo, mas o meu hábito continua errado. Então o que aquilo tem a ver? O que aquilo vai fazer eu mudar? Se eu não estou mudando de verdade, eu não vou beber refrigerante, eu adoro refrigerante, eu não vou beber refrigerante. Tudo bem, não beba. Vai fazer bem para o corpo, vai evitar açúcar no sangue, enfim. Mas aquilo está mudando, está deixando que eu não fale mal dos outros, está deixando que eu pratique a caridade, está fazendo com que eu exerça a paciência, está fazendo com que eu exerça a tolerância no meu dia a dia? Acredito que não. Então, qual a finalidade? Ele está atingindo alguma finalidade? Ele está tendo algum retorno, ainda que seja para mim e para o outro? Nenhum. Porque simplesmente eu só estou parando de beber o refrigerante. Tudo bem, faz um bem para a saúde, mas só. Ele permanece no egoísmo só para mim. Não, eu continuo austero, não, eu não dou brecha, não, eu cobro daquele, não, eu faço isso, eu sou assim, eu sou assado, esse é meu jeito, eu não mudo. Opa! Então aquela privação está valendo de muito pouco. É isso que ele está falando. Vai ter algum rendimento em relação a aprendizado, a mudança de postura, a mudança da nossa moral, da minha moral? Sabe? Tentar enganar os outros, eu estou fazendo, fiz uma mortificação, como diz o texto aqui. Eu não vou dar nome, como tem em outras religiões, para não ser taxativo e achar que a gente usa o espaço aqui para criticar outras religiões. Aqui o nosso propósito é percepção, é estudo e compreensão. Então, essas mortificações que ele fala, seria desse sentido, de privações que eu faço. Então, eu não vou fazer aquilo, eu não vou beber isso, eu não vou comer aquilo. Eu adoro comer pão, não vou comer pão, porque assim... mas eu sou louco para não pagar alguém. A primeira oportunidade eu dou um calote aqui, deixo de pagar o outro ali. O que o pão está tendo a ver com essa minha relação de desonestidade? Não está mudando nada, e pelo contrário, estou prejudicando o outro. Então é isso que ele está falando, é isso que ele está nos chamando a atenção. Para sermos o quê? De uma fé raciocinada, como fala no Kardec. Para raciocinarmos e agirmos com formas coerentes, como nós vimos lá na lição 82, o outro, que fazia menção à questão 630, que era o quê? Distinguir o bem do mal.
Ué, se eu sigo a lei divina, eu estou indo no caminho do bem. Está fácil, basta eu querer, como nós vimos se eu desejar, na questão 83, na lição 83. Então, vai vendo, aí a gente vai relembrando o quê? Vai ser falado isso novamente na lição da semana que vem, mas só adiantando, lembra daquela passagem, naquela parábola que Jesus falou, o óbolo da viúva? Ou seja, que ela doou as únicas 2 moedas que ela tinha, ela doou. O que é isso? Isso é abnegação. Ela se privou, aí sim, ela se privou daquilo que ela tinha em prol do outro. Olha como muda o cenário. Percebeu? Quando eu fico no meu egoísmo, não, eu parei de comer isso, eu parei de beber aquilo, não, mas o que a minha conduta está dizendo? Nada. Agora, eu cedi a única blusa que eu tinha, eu cedi a única moeda que eu tinha para o outro, aí é abnegação. Eu abri mão de mim, eu me privei para que o outro tivesse a oportunidade. Eu me privei para que o outro tivesse uma condição melhor que a minha. Essa é a questão. É difícil. Aí você vai falar, é difícil. Concordo. Esse é o nosso desafio. Não tem por onde. Então, no caso da viúva, do óbolo da viúva, ela abriu mão de tudo que ela tinha, que eram as 2 moedas. Financeiramente, o que ela possuía eram 2 moedas. E ela deu para o outro. Sem qualquer resquício, sem qualquer sentimento de perda, como poderíamos imaginar. Ela foi e deu para o outro. Então, essa é a privação que a lição vem me ensinar. É a caridade pura e simples. Então, a reflexão que fica é o quanto eu estou disposto de me privar em prol do próximo. Esse é o nosso desafio. Eu vou ficando por aqui, a semana que vem a gente se vê de novo. Um abraço e até lá. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.